CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia! Está no ar o CBN Universidade deste sábado, 18 de abril de 2020. Eu sou Natasha Leone e você fica com a gente até às 10 horas da manhã, aqui na rádio que toca notícia. O CBN Universidade é o programa produzido por estudantes de educomunicação, como eu, pela UFCG, e de jornalismo pela UEPB, que fazem estágio na Coordenadoria de Comunicação da UEPB. Como vocês já sabem, o CBN Universidade é previamente gravado e montado pela equipe técnica da Codecom UEPB. E durante esse momento de pandemia mundial, estamos mantendo todas as medidas de segurança e de isolamento social. Dentro do possível, estamos produzindo de casa para garantir as informações para você, que todo sábado já é acostumado a ouvir o nosso programa. Isso há mais de um ano no ar, aqui na 103.5. Vamos aos destaques? Por aqui a gente fala sobre o processo de avaliação dos servidores da UEPB agora no mês de abril. Tudo é feito online e o prazo é até o dia 30. Luciano Nascimento vem com o quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje falamos sobre saúde como direito social. Por aqui a gente fala sobre declaração de imposto de renda que, em meio à pandemia do coronavírus, teve o prazo alterado para o envio dos dados pelo contribuinte. CETIC da UEPB disponibiliza ferramentas do G Suite for Education para alunos, professores e técnicos da UEPB. O professor Edson traz um português sem segredo para os conectados. Hoje trataremos de alguns cuidados que devemos ter na produção de textos para a internet. Leitura do atendimento psicológico pela UEPB para os profissionais da saúde, que estão na linha de frente da Covid-19. A gente também traz um geral das ações da Universidade Estadual da Paraíba no enfrentamento ao novo coronavírus e as campanhas educativas nas redes sociais da UEPB de orientação sobre o momento de pandemia. Por aqui também tem as dicas de alimentação no quadro Saudiar com a Lucielen Lima. Fica com a gente que o CBN Universidade está apenas começando. E a gente já começa com a informação para os técnicos administrativos da Universidade Estadual da Paraíba, que estão trabalhando no home office, mas que mesmo assim precisam passar pelo processo de avaliação de desempenho referente ao mês de abril. Para isso, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, através do setor de desenvolvimento de pessoas, divulgou a lista dos nomes. A listagem completa com o nome dos técnicos administrativos você pode encontrar no site da instituição, o uepb.edu.br. Esse processo de avaliação deve ser feito até o dia 30 desse mês e é todo online, como sempre foi executado, antes desse momento de pandemia mundial. E a Progep ainda disponibilizou um canal de comunicação com o setor para quem precisar entrar em contato para tirar dúvidas ou tentar resolver alguma pendência. Durante todo o mês, normalmente, esse momento em que estamos vivenciando o distanciamento social e que o atendimento presencial está suspenso na UEPB. Tem um número para receber mensagens via WhatsApp, que é o 98753-8764, só para mensagens. E ainda o e-mail registroeletrônico@gsuite.uepb.edu.br. Eu vou repetir o número e o e-mail, certo? Anota aí, 98753-8764. O e-mail registroeletrônico@gsuite.uepb.edu.br. E vale lembrar que a Portaria 015/2020, que fala sobre a atividade dos servidores técnicos administrativos em face à propagação e infecção eminente da Covid-19, estabelece que o sistema de pontos eletrônicos na instituição cadastre como ponto facultativo esses dias de isolamento social, que vigora pelo mesmo período determinado na portaria. Então, se você está entre os servidores avaliados agora no mês de abril, fica de olho na lista, vê se você é um avaliador e se liga que o prazo é até o dia 30 desse mês. Agora é hora do comentário de Luciano Nascimento. Vamos ouvir? Direito e Cidadania. Bom dia a todos e todos os ouvintes da Rádio CBN Campina Grande 103,5 FM. Eu sou Luciano Nascimento e você ouve a coluna Direito e Cidadania. Bom, nesse terceiro programa da série Direitos Sociais, vamos falar da saúde como um direito fundamental social. Estamos numa série denominada de Direitos Sociais que envolve as
previsões normativas da Constituição de 1988, que vão ali do artigo 6º ao artigo 11 da Carta Magna. E estamos tratando aqui sobre educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e infância e assistência aos desamparados. Já falamos sobre a educação como direito social, que é o primeiro elemento linguístico do artigo 6º da Constituição, e agora falamos sobre saúde. A saúde como um direito fundamental social, e aqui, se a educação é um direito fundamental social dividido na forma do dever entre Estado e família, a saúde é um direito fundamental social de um dever unicamente do Estado. Inclusive, isso já decidido pelos tribunais superiores no Brasil, como o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e o Supremo Tribunal Federal, o STF. Portanto, esses tribunais já afirmaram que é dever do Estado a realizar, materialmente falando, do ponto de vista da concretude, o acesso do direito à saúde, o acesso do direito constitucional à saúde e o acesso do direito constitucional pleno à saúde. Portanto, um dever estatal. E dizem os tribunais as formas pelas quais essa prestação efetiva do direito à saúde tem que se dar por uma ideia de atendimento à saúde à população. Esse atendimento à saúde ele pode ser dividido entre tratamentos, quando os casos assim determinarem, e o fornecimento de medicamento, quando as circunstâncias assim se tornarem imperativas. Portanto, a prestação de atendimento à saúde à população se dá por viabilização das formas de tratamento e por fornecimento de medicamentos. Ora, então o que significa dizer que a saúde, ou o direito fundamental social à saúde, é um direito subjetivo público de cada cidadão. Mas vamos à questão dos dados, ou seja, como se dá a efetividade desse direito à saúde, nós sabemos os mecanismos, mas eles realmente se realizam? Ou seja, a ideia dos recursos financeiros disponibilizados à saúde, ao Ministério da Saúde, essa divisão entre União, Estados e municípios, como as 3 unidades da federação, que têm o dever de proporcionar a efetividade de um direito constitucional à saúde a cada cidadão deste país. Bom, aqui as fontes são a Agência Brasileira de Notícias, o site www.politize.com.br e o Conselho Federal de Medicina. Utilizaremos dados, portanto, dessas 3 instituições. Então vamos lá. Segundo essas instituições, num rol de 183 países, o Brasil está na 74ª posição. Ou seja, o Brasil é o país de número 64 num rol de 183 países a investirem em saúde. E como se dá esse investimento em um país que tem uma população de 210 milhões de habitantes? Bom, segundo os dados publicados por essas instituições, o Brasil gasta 3,8% do PIB em saúde pública. Repito, segundo os dados dessa instituição, o Brasil gasta 3,8% do PIB em saúde pública. Se formos observar os países da América do Sul e da América Latina em geral, esses países gastam cerca de 3,6% do PIB em saúde pública. Portanto, o Brasil, em referência aos países sul-americanos e latino-americanos, gasta mais do seu PIB. Entretanto, quando nós voltamos os olhares, as observações para os países denominados os países da OCDE, por exemplo, países europeus, por exemplo, os Estados Unidos, por exemplo, enfim, aquilo que o discurso econômico chama de os países desenvolvidos, nós notamos que esses países gastam aproximadamente 6,5% do PIB em saúde pública. Portanto, em relação aos países desenvolvidos, o Brasil está aí bem abaixo, praticamente 3% abaixo do que esses países gastam com as suas populações para efetivar o direito constitucional à saúde como um direito social. Ora, essas instituições, portanto, informam que a União gasta 13,2%, os estados 12% e os municípios 15% da arrecadação dos impostos jogados, portanto, dentro de um universo chamado saúde pública no Brasil. Significa dizer que o orçamento da saúde pública no Brasil, envolvendo todas as esferas, chega a 117 bilhões de reais anualmente falando. Ora, não podemos nos esquecer de que a lição inicial é a lição preponderante. A saúde é um dever do Estado e um direito fundamental social de cada cidadão.
Devemos lutar cada vez mais por uma transparência na disponibilidade dos recursos financeiros para a saúde no que se refere às competências da União, dos estados e do município. Devemos reivindicar cada vez mais, junto aos nossos representantes parlamentares e do Executivo, cada vez mais um olhar mais significante, uma observação mais concreta para as nossas necessidades de saúde. Afinal de contas, o momento que estamos vivendo em termos de saúde pública nacional e de saúde pública internacional requer que a saúde se transforme cada vez mais em uma prioridade do Estado democrático de direito. E a saúde só será um direito fundamental social efetivo e cada vez mais significante no Estado democrático de direito quando nós, cidadãos, reivindicarmos com maior contundência aos nossos representantes para uma disponibilidade maior de recursos, para políticas públicas voltadas ao campo da saúde. Nós notamos agora a importância de um sistema único de saúde, nós notamos agora a importância de um corpo médico disponível à população, cada vez mais isso. Nós notamos agora a relevância de aplicação dos recursos no campo científico da saúde para a formulação e a construção de medicamentos, de vacinas, enfim. Nós, cidadãos, devemos cada vez mais reivindicarmos dos nossos representantes uma efetividade do direito fundamental constitucional à saúde. Obrigada, Luciana, e até o próximo Direito e Cidadania. Vamos de intervalo rapidinho. No próximo bloco, a gente fala sobre o novo prazo da Receita Federal para o envio da declaração do Imposto de Renda e tem as dicas do professor Edson Tavares no quadro Português Sem Segredos. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta neste sábado, 18 de abril de 2020. E já chegamos com informações para você que é contribuinte. Seja pessoa física ou jurídica, o prazo para fazer a declaração do Imposto de Renda 2020 foi adiado por 2 meses. A primeira data prevista era até o dia 30 deste mês, mas a Receita Federal, em virtude da pandemia do novo coronavírus, publicou a mudança do prazo para o dia 30 de junho. E essa mudança deixou muita gente mais tranquilo, porque os contadores estão fazendo trabalho remoto para dar conta da demanda. Escuta aí na reportagem do Ubiratã Augusto. Quando falamos em despesas do primeiro semestre, o imposto de renda sempre vem à tona. Prestar as contas com o leão, como dizemos popularmente, é missão tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, que são as empresas com CNPJ. Mas a realidade do Brasil é que a grande maioria não faz parte do círculo de quem declara, e muitas vezes nem sabe o que é imposto em si. O imposto sobre rendimentos é arrecadado pela Receita Federal e é correspondente à produção de riqueza de cada contribuinte. É ele que acompanha anualmente a evolução patrimonial de pessoas ou empresas. Agora, em 2020, por exemplo, deve enviar a declaração de imposto de renda quem recebeu rendimentos tributáveis superior a R$ 28.559,70 ao longo do ano base, que no caso é calculado em cima de 2019. O formulário para envio dos dados está disponível no site da Receita Federal, o receita.economia.gov.br, e deve ser preenchido cuidadosamente. A maior dificuldade para algumas pessoas é conseguir reunir toda a documentação necessária. Essa é a dica da professora Vânia Teixeira, do Departamento de Ciências Contábeis da UEPB. Para aqueles que queiram fazer, que têm acesso à informação, que têm habilidades de baixar informações em sites, em aplicativos, é isso. Baixe todos os arquivos, busque suas fontes pagadoras, seus informes de plano de saúde, de escola e tal. A grande maioria das empresas já disponibiliza isso. E aí, sendo assim, envie para o seu contador, para a pessoa que vai fazer a sua declaração, e ela vai conseguir fazer sem problema nenhum. A professora Vânia Teixeira coordena o projeto Escritório de Prática Contábil da UEPB, que conta com 10 alunos que auxiliam servidores e estudantes da universidade, e ainda a comunidade no geral a fazerem a declaração do imposto de renda. Em tempo de distanciamento social, até os profissionais da contabilidade estão tendo que ajustar o serviço para trabalho remoto. Estou fazendo imposto de renda, estou fazendo de forma remota, estou recebendo os informes através do WhatsApp ou do e-mail, faço algumas conferências com as pessoas que querem conversar, porque as pessoas, às vezes a gente precisa perguntar, esclarecer, tirar algumas dúvidas da declaração de imposto de renda. Eu digo que ela é feita a 4 mãos, contribuinte e contador.
quando é um contador que faz, claro. Então, a gente precisa estar tirando dúvidas, fazendo perguntas, então a gente faz conferência, em alguns casos. Outros casos, faz perguntas pelo WhatsApp ou por telefone mesmo, e transmite a declaração e envia boleto para pagamento, no caso, o boleto a gente chama de DARF, né? Envia o DARF para pagamento por e-mail, quando dá a pagar, e é isso aí, tem que se adaptar e tem que fazer. Além das informações pessoais básicas como nome, CPF ou CNPJ, na declaração de imposto de renda ainda é preciso elencar bens como imóveis, veículos, quanto se gastou com educação, com plano de saúde e até mesmo quanto você tem guardado em caixa. Os contribuintes ganharam um novo prazo para acertar as contas com o Leão, até o dia 30 de junho. A multa para quem não declarar o imposto de renda é de no mínimo R$ 165,74, ou até 20% do imposto devido. E se engana quem pensa que é apenas para pagar. Em muitos casos, o contribuinte consegue restituição de valores que foram retidos na fonte ao longo do ano base. E quanto antes você envia os dados da declaração, mais cedo pode ser restituído. O Biratã Augusto, para o CBN Universidade. Obrigado, Biratã. E para obter todos os detalhes e o link para o download do programa, para que você mesmo possa fazer a declaração de imposto de renda, é só acessar o site da Receita Federal, o receita.economia.gov.br. E um outro tributo que é cobrado no início do ano é o Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU. Aqui em Campina Grande também teve mudança no prazo para pagamento. Num primeiro momento, teve um problema na emissão e a entrega dos boletos. Aí juntou com toda a situação do novo coronavírus e a Prefeitura Municipal mudou para o dia 30 deste mês o limite para pagamento em cota única com desconto de 15% no valor total. Essa era a data estabelecida até o dia de gravação do nosso programa, CBN Universidade. E o IPTU é pago anualmente pelos proprietários de imóveis como casas, apartamentos, prédios comerciais e até terrenos mesmo. A cobrança do imposto é calculada a partir do valor venal do imóvel, que quanto vale a propriedade avaliada pelo poder público. E a cada ano o imposto é reajustado. Aqui na cidade, os donos de imóveis precisam emitir o boleto para pagamento através do site campinagrande.pb.gov.br. E o dinheiro que é arrecadado através do IPTU, que a cidade consegue investir mais em infraestrutura e melhorias para a população. Então, se você tem imóvel no seu nome aqui em Campina Grande, fique atento ao prazo para o pagamento do IPTU 2020. E neste sábado, o professor Edson Tavares traz dicas de português sem segredos para quem escreve para a internet. Vamos ouvir o que ele montou para a gente? Roda a vinheta. Português sem segredos, com Edson Tavares. Bom dia, gente! A pressa do cotidiano faz com que raramente revisemos nossos textos publicados na internet. Às vezes acontecem erros bobos, que o leitor percebe claramente terem sido frutos da correria. Mas há outros que, de tão sérios, comprometem o perfeito entendimento do que você deseja dizer. Alguns programas nos oferecem corretores ortográficos que podem ajudar a solucionar esses problemas. A questão é que tais corretores são apenas dicionários virtuais. E quando você consulta um dicionário, percebe que aquela palavra que você procura possui diversos significados. Então, não se trata de pegar o primeiro que aparecer na lista e utilizar. É preciso analisar qual o significado que melhor se adequa ao que você pretende dizer. Assim também é o corretor virtual. Ele oferece sugestões de palavras, mas é você que precisa ver qual a mais adequada a ser utilizada em seu texto. Outra dica interessante é ler o seu texto em voz alta. Por vezes, o ouvido capta com mais facilidade algum desvio estrutural ou gramatical, melhor mesmo que o seu cérebro. Uma sugestão que pode ajudar a ganhar tempo com segurança é, ao solucionar uma dúvida que apareça frequentemente, colocá-la em uma relação de fácil acesso para consulta imediata, como a grafia de palavras tipo exceção, reivindicação, etc. Uma observação crucial é buscar um ambiente silencioso para produzir o texto. A concentração conseguida em um lugar sem barulho garante um rendimento muito bom na produção textual. Existe gente que consegue escrever ouvindo música instrumental, aí vai do jeito de cada um. O que vale é a concentração. E afora isso, mas não menos importante, talvez o mais importante de todos, é a leitura constante,
Quem lê continuamente vai tendo cada vez mais acesso e mantendo cada vez mais intimidade com a estrutura de construção do texto. Isso vai se incorporando ao seu modo de pensar e de escrever. Não é que você vai escrever somente o que leu, mas o seu cérebro tem a capacidade de comparar construções textuais que você já viu em leituras anteriores com construções que você precisa escrever em determinado momento. Ler intensamente e intensivamente faz com que pequenas diferenças sejam percebidas na hora de produzir o texto. Por exemplo, a palavra independente é um adjetivo, né? E como tal só pode ser usada referindo-se a um substantivo. Quando for advérbio, a forma correta será independentemente. Assim, estarei aqui amanhã independente de sua resposta, não está correto. O certo é, estarei aqui amanhã independentemente de sua resposta. Em suma, principalmente nesses tempos de correria, nunca é demais lembrar a velha frase que minha mãe, a professora Maria José Tavares, costumava dizer: a pressa é inimiga da perfeição. Então, na boa, sem pressa, eu volto sábado que vem para falar mais sobre o português sem segredos. Obrigada, professor Edson. E esse ditado serve para tudo em nossas vidas, não é mesmo? E se você quer participar com a gente, mande sua sugestão para o quadro Português Sem Segredos. É bem simples. Sem pressa, é só fazer contato direto com o professor Edson Tavares através do telefone 98893-9414. Manda sua pergunta, sua sugestão e participa aqui com a gente. É tempo de mais uma pausa no CBN Universidade. Logo depois do intervalo, a gente volta falando sobre as ações da UEPB para combater o novo coronavírus, o que a Universidade Estadual da Paraíba tem feito e contribuído no controle da pandemia. E ainda neste programa tem dicas de saúde com um alimento bem nosso. Voltamos rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade deste sábado e já trazemos um balanço das iniciativas da UEPB nesse tempo de pandemia mundial. A Universidade Estadual adotou uma série de medidas de prevenção à Covid-19 e bem no início já decretou a suspensão de atividades para idosos e determinou o isolamento social. Nós que fazemos o CBN Universidade estamos trabalhando de casa. Apenas no dia da gravação do programa é que entramos no estúdio da Codecom e isolados, sem contato com aglomeração de pessoas, mantendo todo o cuidado e seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Nossos repórteres também têm produzido conteúdo de casa. A internet e as redes sociais têm ajudado muito nesse processo. E o tempo é difícil para todo meio de comunicação, pois a vida de diversos setores está parada, não é mesmo? De casa, o Ricardo Júnior enviou um resumão do que a UEPB tem feito contra o coronavírus. Vamos ouvir? A Universidade Estadual da Paraíba tem adotado várias medidas no enfrentamento ao coronavírus. O primeiro passo foi educar. Ainda no início de março, foram lançadas campanhas informativas nas redes sociais e mídias da universidade, esclarecendo sobre o novo coronavírus. Também foram realizadas palestras e capacitações nos cursos da área de saúde. A partir daí, foi ação a todo momento. A preocupação com os idosos, público elencado como grupo de risco até então, foi imediata. O reitor determinou a suspensão das atividades da Universidade Aberta à Maturidade, a UAMA. A Universidade Estadual da Paraíba criou uma frente de trabalho emergencial que definiu estratégias de contingenciamento à pandemia. Através de portaria, a UEPB suspendeu o atendimento das clínicas escolas que são abertas para a comunidade. Além disso, tornou opcional a atividade presencial para técnicos, docentes e estudantes acima dos 60 anos. Ainda decidiu cancelar viagens para não expor os servidores e determinou que os que voltaram de atividades no exterior ou de cidades afetadas cumpram a quarentena. Enquanto isso, o Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde, o NUTES da UEPB, saiu na frente e desenvolveu uma plataforma para ajudar o poder público a gerenciar melhor os leitos de UTI nos hospitais. E tem mais, o NUTES também desenvolveu
equipamentos de proteção individual para os profissionais da saúde. São protetores faciais fabricados através de impressoras 3D. Já foram entregues cerca de 1.000 protetores. No dia 17 de março, o reitor Rangel Júnior convocou uma reunião com os gestores de todas as instituições de ensino superior e técnico que têm sede em Campina Grande, onde foi decidida a suspensão das atividades acadêmicas até o dia 12 de abril. A partir daí, com as aulas suspensas, a Universidade Estadual da Paraíba adotou o sistema de home office, garantindo as recomendações de isolamento social. A CETIC, responsável pela tecnologia da informação, deu suporte para que professores e técnicos pudessem garantir as funções sem sair de casa. Apenas serviços essenciais foram mantidos presencialmente. Além disso, a UEPB aumentou a produção de álcool em gel e glicerinado para doação, feitos na farmácia escola e nos laboratórios da instituição. Em meio à pandemia, a Universidade Estadual da Paraíba ainda possibilitou atendimento psicológico online tanto para profissionais da saúde quanto para estudantes da instituição durante o período de isolamento e assegurou o pagamento de todas as bolsas de manutenção já existentes. Instituiu também o auxílio emergencial para a fase de distanciamento social. A medida de não realizar atividade acadêmica presencial na UEPB foi estendida até o dia 26 de abril, em acordo com os representantes de outras instituições de ensino superior e técnico da cidade. Essas medidas demonstram o engajamento da UEPB na tarefa social de controle da pandemia no estado da Paraíba. Colabore você também se prevenindo e protegendo as outras pessoas. Então, fique em casa. Ricardo Júnior para o CBN Universidade. Obrigada, Ricardo Júnior. E você ouviu aí na reportagem que um dos primeiros pontos da iniciativa da UEPB foi o trabalho educativo. E isso incidiu diretamente nas redes sociais, que tem grande concentração de estudantes, técnicos e professores da instituição. E também consegue atingir a população em geral. Quem conta pra gente como foi feita a iniciativa é a repórter Jordana Nascimento. Escuta aí. A pandemia do novo coronavírus é o foco de noticiários pelo mundo há alguns meses, mas há quem distorça informações e passem adiante como sendo verdadeiras, o que sempre foi um perigo, mas nesse momento pode agravar nossa situação. A fim de combater as fake news relacionadas ao Covid-19, a Coordenadoria de Comunicação da UEPB reuniu informações sobre a doença e fez uma campanha em suas redes sociais. Lediana Costa nos conta um pouco sobre essa proposta. A Coordenadoria de Comunicação iniciou uma pesquisa em fontes íntegras, como a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba, e montou um resumo com as principais informações sobre as formas de contágio, os sintomas e os meios de prevenção do novo coronavírus. Além disso, passamos a divulgar os locais de referência a serem procurados para pronto atendimento em Campina Grande e João Pessoa e fazer atualização sobre o número de casos suspeitos na Paraíba, com o objetivo de informar a população sobre a real situação da infecção no estado e combater as tão disseminadas fake news. A partir daí, o Núcleo de Criação desenvolveu infográficos para divulgação dessas informações em nossas redes sociais. E essas imagens puderam ser compartilhadas por toda a comunidade. E acreditamos que dessa forma nós contribuímos para o combate a esse vírus, através da divulgação de informação verdadeira. O coronavírus tem mudado a nossa rotina e nossa interação social. Como meio de combater a disseminação desse vírus, o isolamento social é a principal recomendação da Organização Mundial da Saúde e também do Ministério da Saúde. Assim, vários órgãos, empresas e instituições, como a UEPB, suspenderam suas atividades. Hipólito Lucena, coordenador de comunicação da UEPB, fala um pouco sobre as medidas adotadas pela universidade. Para suprir esse momento que todo mundo está em casa, a universidade tem desenvolvido, através de seus professores, dos diversos departamentos, uma série de atividades didáticas, pedagógicas, acadêmicas, feitas de forma à distância. Então, as plataformas, o uso das tecnologias digitais,
estão sendo postas para uso para os mais diversos profissionais, professores, e assim a gente tem tentado superar, passar essa fase com menos tédio, com mais segurança, mais saúde. Então a ideia é fica em casa e cada professor tem autonomia de desenvolver suas atividades acadêmicas, didáticas, pedagógicas. E nós enfatizamos, fique em casa e procure veículos de credibilidade para se manter informado. Jordana Nascimento para o CBN Universidade. Obrigada, Jordana. E com a determinação de isolamento social através da portaria emitida pela reitoria da UEPB, as relações entre a comunidade acadêmica passou a ser bem mais através da internet. A comunicação remota está sendo usada cada vez mais. Já que não está sendo realizado atendimento físico, todas as pró-reitorias disponibilizaram e-mail para estabelecer contato. As reuniões deixaram de ser presenciais e estão acontecendo através de videoconferência. Alguns professores têm investido nas videoaulas para passar conteúdo para os alunos, e tudo isso através da tecnologia possibilitada pela internet. E antes mesmo da pandemia, a Universidade Estadual da Paraíba tinha disponibilizado ferramentas do G Suite for Education para professores, alunos e técnicos da instituição, que facilita a dinâmica do trabalho em tempos de pandemia. Entenda melhor na reportagem do Valério Júnior. Seguindo os passos da informatização dos processos educacionais que acontecem no Brasil e no mundo, a UEPB, através da Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação, a CETIC, está disponibilizando para alunos, professores e técnicos administrativos as ferramentas da plataforma G Suite for Education, da Google. Danilo Xavier é gerente de redes da CETIC da UEPB e explica quais são os benefícios e o diferencial dessa ferramenta para os estudantes da instituição, principalmente em época de pandemia do novo coronavírus. As principais vantagens é que os sistemas que estão no Google, passaram por várias equipes, Tem a equipe de usabilidade, ou seja, é mais acessível para pessoas que são deficientes visuais, tem as configurações de forma mais concentradas e padronizadas, tem de diversos idiomas, pessoas que desejem mudar o idioma para uma outra língua que prefira, vai ter essa opção. E as vantagens relacionadas ao armazenamento, que a gente tem limite na UEPB, por conta de limitação física mesmo, a gente não tem equipamento para armazenar tanto dado, e as pessoas vão ser capazes de armazenar informações muito além do que seria possível na UEPB. Talvez até daqui a alguns anos ainda não seja possível armazenar tanto quanto utilizando o G Suite. Então, vai botar tudo no G Suite, faça um backup. Deixa uma cópia no computador, deixa uma cópia em outra nuvem, se for o caso, mas nunca num lugar só. Ele também falou como as pessoas vinculadas ao UEPB podem solicitar o seu próprio acesso a essa ferramenta, que possui capacidade de armazenamento ilimitada e facilita para que possamos ter arquivos de qualquer tamanho, em qualquer lugar, em um único clique. Para a comunidade no geral, seja servidor ou aluno, para obter uma conta no G Suite, no Google, como institucional da UEPB, é necessário que, se for aluno, ele acesse o controle acadêmico e vá na aba correspondente à solicitação de conta do G Suite, do Google. Lá ele vai basicamente aprovar a criação, que é feito do primeiro nome e último nome da pessoa. Se for um nome comum e se já tiverem utilizado, vai ser colocado um número depois, se eu não me engano é esse o critério. E vai ser o endereço @aluno.uepb.edu.br. Para os servidores, a gente utiliza o sistema do SEG, ele dá mais liberdade para utilizar, para criar o e-mail. No ato da criação, o professor e o técnico administrativo é livre para escrever, seu nome, pode ser seu primeiro nome, o primeiro e segundo nome, como desejar ou achar preferido, ou que preferir. Digita também a senha que deseja e confirma, e escolhe o domínio, mas o domínio meio que está limitado só a servidor.epb.edu.br. Aí solicitando, a diferença do SEG é que é solicitado, sendo preenchido da forma esperada, já que tem essa liberdade da pessoa escolher, ela é aprovada aqui pela gerência de redes ou pela equipe que fica responsável pela aprovação dos e-mails e já passa a vigorar. O usuário que solicita recebe os e-mails informando que foi solicitado e que foi criado o e-mail. No momento, apenas estudantes da pós-graduação e cursos de educação à distância não têm acesso ao G Suite. Para mais informações, o e-mail para contato com a CETIC da Universidade Estadual é o cetic@uepb.edu.br.
Valério Júnior para o CBN Universidade. Obrigada, Valério. E nessa mesma plataforma do G Suite também foi disponibilizada para os usuários institucionais os serviços do Office 365 Educação. Esse é um pacote gratuito na nuvem que inclui versões online das soluções Microsoft Office, Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint e Microsoft Link, o que permite acesso seguro e de qualquer lugar a e-mails, calendários, conferências, edição e compartilhamento online de documentos em Word, Excel e PowerPoint. Que bacana, não é mesmo? E a plataforma G Suite está disponível gratuitamente para estudantes, técnicos e professores da UEPB, graças à adesão da instituição sem custos aos serviços da Google. Para qualquer informação ou dúvida, você pode entrar em contato com o pessoal da CETIC através do e-mail cetic@uepb.edu.br. Depois do intervalo, a gente fala sobre o atendimento psicológico para profissionais da saúde de graça pela UEPB. E ainda tem as dicas de alimentação no Saudiá, que traz um produto bem nordestino. Fica sintonizado aqui na rádio que toca notícia, que o CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Chegamos ao último bloco do CBN Universidade deste sábado para falar sobre o trabalho do Laboratório de Ecologia Aquática da UEPB, que após a solicitação da Companhia de Água e Esgoto da Paraíba, a CAGEPA, voltou a funcionar mesmo com a portaria da universidade que determina distanciamento social e o não trabalho presencial nas dependências da instituição. É que a atividade do LEAC é considerada essencial, pois o laboratório faz coleta de água para monitorar a presença de cianobactérias e toxinas nas estações de tratamento de água no estado. Com o espaço fechado, a qualidade da água distribuída poderia ser prejudicada. Aí, para garantir o funcionamento do espaço, uma equipe restrita está trabalhando de uma maneira escalonada para evitar aglomeração de pessoas. Uma profissional de limpeza garante a higienização do espaço diariamente. Também está sendo mantido o abastecimento de sabão líquido e álcool em gel para a limpeza das mãos dos pesquisadores e máscaras para proteção facial. O trabalho dos pesquisadores do Laboratório de Ecologia Aquática da UEPB visa evitar a presença de gosto ou odor na água, devido a uma cianobactéria que pode alterar a qualidade do tratamento da água. Eles fazem coleta em várias regiões do estado e as amostras são analisadas no laboratório e observadas as cianotoxinas, clorofila e ainda os parâmetros químicos da água coletada. O LEAC faz parte do Centro de Ciências e Tecnologias, o CCT, que fica no campus de Bodocongó, aqui em Campina Grande. Agora a gente muda de assunto e traz o quadro Saudiá de hoje, com um alimento bem tradicional da gente. O tema da Luciele Lima é a tapioca. Se liga aí nas dicas dela. Saúde A. Olá, tudo bem? Hoje venho aqui falar sobre algo que faz parte da culinária, principalmente do norte e do nordeste do Brasil, a tapioca. Na nossa Paraíba, independente de estar na moda ou não, ela sempre esteve no nosso cardápio. Mas aí surgiu a dúvida se a tapioca é uma boa escolha para quem quer emagrecer, se é saudável, se é fit. Então vamos a algumas informações sobre ela. Semelhante ao pão, a tapioca é um carboidrato simples de rápida absorção. Por isso tem alto índice glicêmico, ou seja, rapidinho a glicose aumenta na corrente sanguínea, afetando a resposta da insulina. Portanto, se você está querendo perder muitos quilos, talvez não seja a melhor opção. Ela é muito consumida por quem quer, por algum motivo, evitar o glúten do pão. Realmente, a tapioca não tem glúten, mas também não quer dizer que deve ser comida em grandes quantidades várias vezes por dia. Calma. Não é assim, tá? Todo carboidrato simples deve ser comido com cautela, moderadamente. Sendo assim, pode perfeitamente fazer parte de uma alimentação saudável e equilibrada. Agora, é importante que você saiba que o recheio da tapioca influencia muito no valor nutricional como um todo, começando pela massa. Se a tapioca é pobre em fibras, você pode acrescentar. É só misturar na massa um pouco de chia, linhaça ou gergelim. Coloca ali um pouquinho, assa, que dá tudo certo. Fica só mais um pouquinho crocante. Para o recheio, você pode escolher uma proteína como ovos, frango desfiado ou hummus, feito com grão de bico. Tem várias receitinhas
receitinhas na internet e é super fácil. Pode ser também algo doce como recheio, como mel, banana com canela, geleia de frutas, sem açúcar de preferência. Assim você enriquece nutricionalmente a sua tapioca de uma forma saudável. Evite processados e industrializados, tá? Como salsicha e mortadela. Uma outra excelente dica de recheio é a caponata. A minha eu faço assim: refogo alho e cebola, acrescento berinjela, tomate e pimentões coloridos cortados em cubinhos. Coloco orégano e mais algum temperinho. Pode ser tomilho, alecrim, manjericão, louro, canela, açafrão. Vou variando, sabe? Para não ficar sempre o mesmo gosto. Deixa cozinhar um pouco e tá pronto. Fica uma delícia, vale a pena experimentar. Você ainda tem a opção de fazer crepioca. Como é que faz? É só misturar uma colher bem cheia de goma de tapioca, um ovo e sal. O preparo é bem semelhante ao de uma panqueca. Vira ali de um lado, vira do outro. E aí é só escolher bem o recheio, da mesma forma que a tapioca normal. Pois é, gostou das dicas? É isso, um grande abraço, até a próxima! Obrigada, Lucielen, e até o próximo Sal de Ar. A dica agora é para você que está cumprindo quarentena dentro de casa e curte assistir filmes e séries. Escuta aí as indicações do coordenador do Festival Audiovisual Comunicurtas, o EPB, o Hipólito Lucena. Bom, iniciamos as nossas dicas com a trilogia do jovem diretor campinense Jaime Guimarães. Jaime é um ex-aluno do curso de Comunicação Social da UEPB que trabalha com a produção audiovisual para diversas plataformas. Tem um trabalho destacado com o Groló, Cozinha de Sobrevivência, que está, inclusive, muito em alta em tempos atuais de quarentena, né? Pois bem, vamos ao seu primeiro filme. Trago aqui como destaque o filme Concreto, que é uma produção de 2011. É um documentário, né, que já faz uma abordagem sobre a vida de alguns trabalhadores da construção civil que vivem entre Campina Grande e as cidades satélites aqui do entorno da região metropolitana da cidade, mais especificamente Lagoa Seca e Queimadas. Esse filme, assim como os outros dois que eu vou citar mais à frente, estão disponíveis na plataforma YouTube. Basta procurar pelo filme Concreto, do Jaime Guimarães, vai ser fácil localizar. O segundo filme do Jaime que a gente traz aqui como dica é o Alma das Ruas, que é uma produção de 2014, que esse filme, inclusive, ganhou um edital do Canal Futura. Conseguiu, com o apoio daquele edital, ele conseguiu fazer um belo filme. O filme tem a fotografia do Breno César, primorosa fotografia. Ele é um curta que de livre adaptação da obra de João do Rio e que traz como enfoque central da sua abordagem as ruas de Campina Grande, mais especificamente o seu perímetro central, né? Então é um filme bem interessante. A terceira dica que trazemos aqui nessa trilogia do Jaime Guimarães é o filme Pranto, que é um filme bem recente, um filme do ano passado, 2019, que ele é um curta de gênero, né, do gênero terror, onde um homem se vê preso numa espiral de desespero durante a madrugada. Então o filme tem como ator central o André Moraes, inclusive tem ganho vários prêmios em vários festivais, por onde o filme tem sido selecionado. É um filme bacana, bonito e fecha essa narrativa de dica dos 3 filmes do Jaime Guimarães, o Concreto, A Alma das Ruas e Pranto. Todos estão disponíveis na plataforma YouTube. Bom, a nova trilogia que aqui apresentamos é a trilogia do diretor cearense Petros Cariri, diretor que tem uma obra já consolidada na produção cinematográfica brasileira e internacional pela participação em festivais, premiação, enfim. O primeiro dos filmes que a gente aqui apresenta é O Grão, que é uma produção de 2007. É um drama, tem 1h e 28 minutos de duração, passa no espaço de recorte regional de um Nordeste, né, de uma região interiorana de um sertão. A personagem Perpétua vai sentindo que a morte está bem próxima, ela decide preparar o seu neto, o Zeca, para esse momento de separação. E aí ela conta para o neto a história de um rei e de uma rainha, que após perderem o único filho, desejam trazê-lo de volta à vida. Enquanto isso, um casal humilde luta para sustentar a casa e preparar o casamento da filha. E aí a trama vai se desenvolvendo, né? Destaque para esse filme a atuação de 2 atores, um paraibano nato, o outro adotivo, no caso o Nanego Lira faz o personagem Damião, e a Verônica Cavalcante, que é uma cearense, mas radicada em João Pessoa, com uma atuação bastante densa já em muitas obras cinematográficas brasileiras. E Verônica faz o personagem da Josefa. Essa é a nossa primeira dica para o Petros Cariri. A segunda obra que a gente traz aqui do Petros Cariri, também um longa-metragem, que é a produção de 2011, também um drama trabalhado com fantasia, que chama-se Mãe e Filha. Nesse filme, as personagens afastadas há muitos anos, Fátima resolve visitar sua mãe,
que vive no interior do sertão nordestino. Junto com ela leva um filho natimorto, em uma tentativa de seguir um ritual fúnebre, mas sua mãe tem dificuldade de enfrentar o fim dessas coisas. E a partir dessa trama aí, os conflitos vão sendo postos e vão sendo resolvidos, envolvendo os personagens, os espaços e as situações. Então, um filme também muito interessante para se ver. Esse filme, mais uma vez, o Petros conta com um elenco com a participação de paraibanos, no caso Zezita Matos e a Juliana Carvalho. Tem roteiro, além dele próprio, o roteiro do Petros Cariri, do Firmino Holanda, que sempre participa com ele também, de seu pai, Rosenberg Cariri. Seguindo as dicas do Petros Cariri, o terceiro filme que a gente aqui apresenta, uma produção mais recente, de 2015, também na linha do drama, que é a linha onde o diretor transita com mais naturalidade, termina sendo sua identidade, né, na produção cinematográfica brasileira. O terceiro filme, a terceira dica que nós trazemos aqui é Clarice ou Alguma Coisa Sobre Nós Dois. Né? No trama, Clarice é um personagem central, ela mora em Fortaleza, longe do seu pai, mas aí decide ir até sua casa para visitá-lo. Chegando lá, ela descobre segredos da sua infância em um clima tenso e claustrofóbico, e aí ela vai mergulhar num turbilhão de emoções, né? de memórias, de lembranças, de processos, enfim, nessa relação pai, mãe, os espaços, os fantasmas que assombram as pessoas nesses reencontros. Novamente, Petros aí conta no elenco com a Verônica Cavalcante, que eu falei anteriormente, ela é cearense, mas radicada em João Pessoa, tem uma produção no audiovisual paraibano, e conta também com a participação de outro paraibano bastante vigoroso, um grande ator, que é o Everaldo Ponta. Então, esses três filmes do Petros Cariri, O Grão, Sobre Mãe e Filha e Clarice ou Alguma Coisa Sobre Nós, os três filmes estão disponíveis na plataforma Vimeo. Também é possível de encontrar, basta fazer uma busca no Google, né? Fácil de localizar pelo nome de Petros Cariri ou de uma dessas três produções. É isso, por aqui ficamos com nossas dicas de cinema. E só mais uma informação referente às ações da UEPB nessa luta contra a Covid-19. É que a universidade está oferecendo assistência psicológica também para profissionais da saúde que estão na linha de frente no atendimento de pessoas infectadas ou com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus aqui na Paraíba. A gente já noticiou aqui no CBN Universidade a abertura desse serviço para os estudantes da UEPB que estão vivenciando a quarentena. O atendimento para esse público é uma iniciativa da Pró-Reitoria Estudantil da UEPB. Ele é todo online e tem ajudado os alunos a superar a apreensão e a ansiedade nesse tempo de pandemia mundial. Já o trabalho com os que atuam na saúde está sendo feito por profissionais de psicologia da UEPB em parceria com o governo do estado através da Secretaria de Saúde. O plano de ação nesse sentido foi pensado para fortalecer emocionalmente os que atuam diretamente com os pacientes da Covid-19. A equipe para atendimento psicológico conta com 40 profissionais divididos em sistemas de plantão com atendimento via central telefônica. E os profissionais da UEPB também estão promovendo oficinas e palestras de apoio motivacional, através de salas virtuais. Essa é mais uma iniciativa da UEPB no combate ao novo coronavírus. E assim a gente encerra o CBN Universidade deste sábado. O programa teve a apresentação minha, Natasha Leone. O CBN Universidade tem a produção dos estudantes de jornalismo e de educomunicação que fazem estágio na Codecom da UEPB. A supervisão e edição é da Coordenadoria de Comunicação da UEPB. A edição técnica é de Apolo Ricardo e Jorgito e a direção de Hipólito Lucena. E se você perdeu algum trechinho do nosso programa, pode ouvir na hora que você quiser, através do canal Rede UEPB no YouTube. Daqui a pouquinho, o CBN Universidade já está disponível na íntegra para você ficar por dentro do que rolou no nosso programa. O CBN Universidade é fruto de uma parceria entre a Rádio CBN Campina Grande e a Universidade Estadual da Paraíba. Agora você continua com a programação da CBN Campina Grande, que tem muita informação para você. Voltamos sábado que vem e até a próxima. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.